Você já concordou com alguma coisa quando na verdade queria dizer não? Já saiu de uma conversa pensando, por que eu não falei o que eu realmente queria? Ou talvez você seja aquela pessoa que está sempre disponível para todo mundo, a amiga que resolve os problemas dos outros, que evita conflitos, que tenta agradar, que faz de tudo para ninguém ficar chateado. Mas no fim do dia, quem acaba ficando em segundo plano é você. E o mais curioso é que durante muito tempo a gente acredita que isso é uma qualidade, que ser uma pessoa boazinha significa ser uma boa mulher, que colocar as necessidades dos outros na frente das nossas é sinal de maturidade, educação ou amor. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes isso não tem nada a ver com gentileza? E se esse comportamento não for uma demonstração de bondade, mas sim uma forma de sobrevivência? Hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso, porque existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa gentil e viver tentando agradar todo mundo. E entender essa diferença pode transformar completamente a forma como você se relaciona consigo mesma e com as pessoas ao seu redor. Durante muito tempo eu também acreditava que precisava ser fácil de lidar, que eu precisava ser compreensivo o tempo inteiro, precisava dizer sim, evitar conflitos, não incomodar ninguém. Mas existe um preço muito alto quando passamos a vida inteira tentando garantir que todo mundo esteja confortável. Esse preço normalmente é pago pela única pessoa que nunca deveria ser deixada de lado, você mesma. Então, pega seu café, relaxa os ombros e vamos conversar sobre por que tantas mulheres sentem tanto medo de decepcionar os outros. A primeira coisa que eu preciso esclarecer é o seguinte: quando eu falo sobre parar de agradar todo mundo, eu não estou dizendo para você deixar de ser gentil. Também não estou dizendo para se tornar fria, egoísta. Na verdade, essas coisas são completamente diferentes. Ser gentil é uma escolha, é agir com respeito, é tratar as pessoas com consideração, é ser empática quando isso faz sentido. Agora, viver tentando agradar todo mundo é uma história completamente diferente, porque muitas vezes isso não nasce do amor, nasce do medo. O medo de decepcionar, o medo de ser rejeitado, o medo de parecer egoísta, medo de que alguém deixe de gostar de você se você colocar um limite. E é justamente aí que mora a diferença mais importante deste episódio. Na psicologia, existe um mecanismo chamado resposta de apaziguamento. Assim como algumas pessoas aprendem a fugir diante do perigo, outras aprendem a lutar ou congelar. Existem pessoas que aprendem que a melhor forma de sobreviver é agradando. Elas entendem ainda na infância ou na adolescência que ser boazinha evita conflitos, que atender às expectativas dos outros gera aceitação, que esconder as próprias necessidades parece mais seguro do que expressá-las. E sem perceber, isso vai deixando de ser uma escolha, vira um modo automático de viver. Você começa a dizer sim antes mesmo de perceber que queria dizer não. Pede desculpa por coisas que nem são culpa sua. Sente culpa por descansar, se preocupa mais com a reação das outras pessoas do que com aquilo que realmente sente. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas calma, eu só gosto de ajudar. Tá, pode ser, mas vale fazer uma pergunta muito honesta para si mesma. Se ninguém ficasse chateado, você ainda faria todas essas coisas? Porque muitas vezes a resposta é não. Talvez você não esteja ajudando porque quer. Talvez esteja ajudando porque não suporta a ideia de decepcionar alguém. E são motivações completamente diferentes. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: as pessoas não nos tratam apenas da forma como elas são, elas também nos tratam da forma como ensinamos que podem nos tratar. E eu sei que isso pode soar desconfortável, porque quando pensamos em pessoas que ultrapassaram nossos limites, a primeira reação é sentir injustiça. E muitas vezes realmente foi injusto, mas também existe uma pergunta importante:
quais limites eu nunca comuniquei, porque ninguém consegue respeitar um limite que nunca foi apresentado. E quando você vive tentando evitar qualquer desconforto, acaba enviando uma mensagem silenciosa para o mundo. A mensagem de que está tudo bem, de que você consegue fazer mais uma coisa, de que pode assumir mais uma responsabilidade, que pode abrir mão de si mais uma vez. E as pessoas vão se acostumando com essa versão sua. Não porque sejam necessariamente mal intencionadas, mas porque seres humanos se adaptam aos padrões que encontram. É como se você passasse anos dizendo sim e de repente um dia resolvesse dizer não. É muito provável que algumas pessoas vão estranhar. E sabe o que acontece nesse momento? Muita gente interpreta esse desconforto como um sinal de que está fazendo algo errado, quando na verdade pode ser exatamente o contrário. Talvez seja a primeira vez que você esteja se escolhendo, e isso assusta. Principalmente porque fomos ensinadas desde muito cedo que ser uma boa mulher significa estar disponível. Ser compreensiva, ser paciente, ser agradável, ser fácil de lidar. Quase nunca nos ensinaram que uma boa mulher também pode colocar limites, também pode mudar de ideia, também pode dizer, hoje eu não consigo, isso não funciona pra mim, eu preciso pensar. Não. E talvez essa palavrinha seja uma das mais difíceis de aprender, porque o problema nunca foi dizer não. O problema é tudo aquilo que imaginamos que vai acontecer depois. Eles vão ficar bravos, vão achar que sou egoísta, vão parar de gostar de mim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas realmente gostam de você? E quantas gostam da facilidade de sempre poder contar com um sim seu? Existe uma grande diferença porque relacionamentos saudáveis sobrevivem aos limites. Já relacionamentos baseados apenas na conveniência, normalmente não. E isso dói. Dói perceber que algumas relações existem porque você ocupava um determinado papel. O papel de quem resolve tudo, o papel de quem nunca reclama, de quem sempre entende. Mas, ao mesmo tempo, essa percepção também é libertadora, porque você finalmente começa a descobrir quem permanece quando você para de tentar agradar todo mundo. E tem o outro ponto que eu acho importante falar, que muitas mulheres confundem autoestima com confiança. Elas pensam, quando eu tiver mais autoestima, vou conseguir colocar limites. Mas na prática, geralmente acontece o contrário. A autoestima cresce depois que você começa a agir de acordo com aquilo que acredita. Ela cresce quando você honra a sua própria palavra, quando respeita o próprio cansaço, quando deixa de pedir desculpas por existir, quando para de diminuir suas opiniões para caber na expectativa dos outros. Cada vez que você faz isso, envia uma mensagem muito poderosa para o seu cérebro de eu posso confiar em mim. E essa talvez seja uma das maiores construções da vida adulta, porque confiança não nasce dos elogios das outras pessoas. Ela nasce da relação que você constrói consigo mesma, da certeza de que quando você precisar escolher entre abandonar a si mesma ou decepcionar alguém, você não vai abandonar a si mesma. Isso não significa que você nunca mais vai sentir culpa, provavelmente vai. No começo, colocar limites costuma gerar culpa, mas sentir culpa não significa que você está fazendo algo errado. Muitas vezes, significa apenas que você está fazendo algo diferente do que sempre fez. E tem uma frase que pode ressignificar a forma de enxergar isso, que é: a culpa de hoje pode ser o preço da liberdade de amanhã. Porque toda vez que você escolhe se respeitar, está ensinando ao seu cérebro que sobreviver também é possível sem agradar todo mundo. E aos poucos aquela culpa diminui e no lugar dela aparece uma sensação muito melhor, de leveza. Você percebe que não precisa controlar a opinião das pessoas, você não precisa convencer ninguém de que é uma boa pessoa, não precisa merecer descanso, não precisa justificar cada decisão. Você simplesmente passa a viver de forma mais alinhada com quem realmente é e
Curiosamente, é justamente aí que nasce o verdadeiro carisma, porque pessoas carismáticas não são aquelas que agradam todo mundo, são aquelas que transmitem autenticidade, que ocupam espaço sem pedir desculpas, que conseguem ser gentis sem abrir mão de si mesmas, e acho que essa é a principal reflexão que eu queria deixar para você hoje. Talvez o seu desafio não seja aprender a dizer não, talvez seja aprender que você continua sendo digna de amor, mesmo quando alguém se decepciona com você, porque a decepção dos outros nem sempre significa que você fez algo errado. Às vezes significa apenas que você finalmente começou a respeitar os próprios limites. Então, da próxima vez que você sentir vontade de dizer sim automaticamente, calma, faz uma pausa, respira e se pergunta: se eu não tivesse medo da reação dessa pessoa, qual seria a minha resposta? Talvez seja aí que você encontre a sua verdadeira voz. E talvez seja justamente essa mulher, a que fala com honestidade, coloca limites e continua sendo gentil, que você estava tentando encontrar há tanto tempo. Muito obrigada por passar esse tempinho comigo. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquela amiga que vive carregando o mundo nas costas e acha que precisa dar conta de tudo sozinha. E se você gostou dessa conversa, já se inscreve no canal. Toda semana a gente fala sobre autoestima, desenvolvimento pessoal, relacionamentos e tudo aquilo que faz parte da experiência de ser mulher. Eu sou a Cal, beijinhos e até o próximo episódio.